caso. Eu vou contar um caso aqui, sem falar quem, mas eu tive uma cliente que queria, porque queria ficar com um peito muito grande. Falei, ok, existem técnicas pra gente fazer isso, mas não pode exagerar. Mas ela queria, porque queria, e aí eu tive que fazer um vestido com 4 bojos, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Mas é o pedido da cliente, então a gente fez, mas né? Ficou bom? Ficou bom, claro, ficou bom. Ficou um peito bem grande, como ela queria. Mas depois, quando ela tirar, é que é a surpresa, né? É que de novo, né? Meio o surpresa. homem que for ver ali vai levar uma surpresa. E os desfiles? Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é estilista, um cara respeitadíssimo aqui no sul de Santa Catarina, tem um estilo único, né? Não deveria ser diferente, está assinando novas coleções e agora tem novidade, o cara também virou comunicador, está entrevistando no rádio, acompanha algumas entrevistas dele. Yuri Pizzetti, tudo bem, meu bruxo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui. Tá, vem cá, esse traje ele está um pouco menos brilhante do que o último. Exatamente. O último era mais reluzente. Exatamente, aquele era dourado dos pés à cabeça, tá, né? Esse aqui é um verde o quê? Que nome você dá para esse verde aí? É um verde militar, um tom mais neutro, digamos assim. Sabe hoje. que eu tenho problema com cor, né? Para mim verde militar é isso aqui, ó. Esse aqui é um verde mais musgo, digamos verde assim, mais né? musgo. Tem vários tons o verde, tem variações de verde. Tá, Yuri, já conversamos outra vez sobre o seu mundo, sobre você ser estilista. Isso mesmo. E você se aventurou na Rádio Cidade em Dia a ser comunicador. Isso mesmo. E daí, como é que foi essa experiência? Então, ano passado, em 2019, no fim de 2019, eu tinha ido a algumas entrevistas na rádio. Como consultor, né? Como estilista. Exatamente, sempre participando de alguns programas, dando dicas de moda e tudo mais. E aí surgiu o convite no final do ano passado que a rádio tinha interesse em fazer um quadro de moda, né? Com essa temática. E o nome é? Inventando moda, isso tá. mesmo. E aí eles gostaram tanto de mim, que eu tinha bastante conteúdo, bem inteligente, e aí perguntaram se eu queria assumir um quadro semanal na rádio toda quarta-feira. Eu falei que sim. Então tremeu ou não? Não, eu achei bem legal, eu gostei bastante e está sendo uma ótima experiência. Quanto tempo já de... Então, começamos em janeiro, toda quarta-feira e tá toda semana, desde janeiro, toda quarta-feira a gente está na rádio. O que foi mais difícil nesse processo do rádio? O que foi mais difícil? Eu acho que realmente são encontrar as pessoas, né? Porque assim, o Inventando Moda, ele é um programa com a temática de moda, voltado para o público de moda. Mas a gente tem variedades também, né? Então, eu já tive, por exemplo, o prazer de entrevistar um ator da série Crisálida, disponível no catálogo Netflix. A gente agora que a gente está na pandemia, né? Que as entrevistas estão sendo todas online, consegui fazer uma entrevista internacional com uma colega minha lá de Portugal, que eu não sei se tu sabes, eu acho que eu nunca contei em nenhuma entrevista aqui, mas eu já morei em Portugal também. Não, você não contou. Exatamente, eu falei, na última vez eu falei que há 10 anos atrás eu tinha morado em Londres, né? Mas há 5 anos atrás eu fui estudar, lá eu tive uma grande oportunidade e fui fazer um semestre em uma das faculdades mais renomadas da Europa e do mundo. De moda? Exatamente, a ESART, Escola Superior de Artes Aplicadas, na cidade de Castelo Branco, em Portugal. E foi lá realmente, eu sempre soube que eu queria ser estilista, mas foi lá quando eu vi que eu estava pronto para isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, foi onde tudo começou, foi onde eu fiz a minha primeira coleção. Lá brilhou o olho. Exatamente. Não, Yuri, olha só, todo mundo fala que os europeus são mais chiques do que nós, brasileiros. Isso não tem um pouco a ver com o inverno, mas com certeza, exatamente. Porque no verão é meio complexo. É mais você ser complicado, chique, né, exatamente. Lá, como o clima é muito frio, então a roupa tende a ser mais elegante, né? Os sobretudos, os casacos. E também já vem de uma questão cultural, né? Um histórico cultural, onde as pessoas tendem a se vestir de uma maneira mais elegante. E aqui no Brasil a gente tem um clima tropical que favorece a roupas mais soltas, mais despojadas. Então tudo isso vai contribuindo para criar o estilo. Tem uma brincadeira, inclusive, no filme do Xangô de Baker Street, do Joe, que o Sherlock Holmes vai mandar fazer um terno para ele. Isso mesmo. Não sei, ele manda fazer do quê? De linho? De tweed. Tweed? E é um tecido que eles
Não era valorizado. Exatamente. E aí o cara ainda ri dele, ainda fala assim, não, esse clima quente aqui eu preciso. Ele faz branco, né? Exatamente, E então tem tudo isso. Realmente a questão da escolha do material, ele é essencial. Que é o povo mais chique do mundo, vai. Mais chique? Os italianos, Pra será? mim, não. Pra mim, é Paris. Paris? Os franceses, com certeza. Tá. Se você fosse fazer uma lista, vai, como é que na tua lista dos europeus? Eu acho que é a França em primeiro lugar, a Itália em segundo, amo a moda italiana, né? Minha descendência. E em terceiro lugar eu vou colocar, eu acho que ali Inglaterra e Estados Unidos, eles estão juntos. Sim, a gente Quem é que se veste hoje mais em dia mal? tem mais mal? Essa é uma pergunta difícil, eu não sei dizer. Não, mas porque, tem gente, não, tá até tudo porque, torto, né, Yuri? Vestir mal, o que é vestir mal, né, mano? Hoje em dia é tudo uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Então, não tem como eu acho esse papo aí uma hipocrisia, entendeu? Todo mundo tem opinião, sabe? Então vamos fingir o seguinte, vamos esquecer o lado, como é que é? Humanitário. Não, o lado correto da história. Okay. E vamos definir, então, essas opiniões sobre a nossa perspectiva. Então, quem se veste mal sobre a sua perspectiva? De povos, assim, digamos, e agora? É muito difícil essa pergunta, realmente, mas é que assim, como tu sabes, né, a gente já teve várias conversas, o meu estilo é mais clássico, então eu vou sempre optar por uma moda mais europeia, né? Moda mais, agora, digamos, australiana, até mais brasileira, ela tende a ser mais despojada, então para mim, esse é o que se veste menos pior. E no Brasil, quem se veste bem? Aqui no Sul? Com certeza. O Sul é o que está sempre em primeiro lugar, né? As mulheres criciumenses mesmo, elas são muito bem vestidas, muito arrumadas. Eu costumo fazer uma comparação em outros lugares do Brasil quando eu viajo, e como Criciúma não tem. A mulher criciumense realmente, além de ser muito bonita, elas são muito vaidosas, se cuidam muito bem e tem um estilo muito... E tem postura, né? A mulher criciumense ela tem postura. Exatamente, a mulher criciumense aqui em Criciúma, até quem não tem dinheiro se comporta como quem tem. Exatamente, é verdade. Anda bem. As aparências, isso mesmo. Tá, vem cá. Você falou da Austrália. Isso. Você está assinando uma coleção. Isso mesmo. Em parceria, inspirado inclusive na arte da Rafa Seleme. Isso mesmo. Que esteve comigo aqui. Exatamente. A coleção 2020 Águas Marinhas, ela tem como inspiração central a arte da artista plástica Rafaela Seleme, que traz, para quem não conhece, é uma arte inspirada no oceano, né, nas águas do mar. E aí, quando eu vi essa arte, eu já acompanho o trabalho da Rafa há muitos anos, né? Desde quando ela estava na Austrália. Você é metido, você queria vir com ela na entrevista, eu falei assim, não, vai vir numa só sua, pô. Exatamente. Querer se meter na entrevista dela. E aí então eu sempre acompanhando o trabalho dela já há muitos anos, e aí quando eu vi que ela estava no Brasil, eu falei, não, então eu quero encomendar um quadro. E aí eu primeiro encomendei um quadro lá para casa, ela fez para mim. E aí depois, eu gostei tanto que eu falei, essa arte ela tem que estar exposta aqui em Criciúma. Então, conciliei para ela, ajudei a criar uma exposição aqui em Criciúma, no Nações Shopping. E aí, a partir dessa exposição, eu fiquei tão inspirado com os quadros, com um quadro em específico, que foi o que ela trouxe aqui no programa. E aí, a partir dali, eu resolvi desenvolver a minha coleção 2020, inspirado nos tons das cores, nos formatos das ondas. Se você está em casa e não viu, procura lá. Rafaela Seleme, uma entrevista incrível com uma artista, olha, de outro mundo. Isso Me diz mesmo. uma coisa, se eu colocar uma roupa igual a sua, eu vou ficar cafona. Por que você fica chique? E agora, eu acho que tem muito a ver com o estilo da pessoa que está usando, né? Quando a pessoa ela tem estilo, ela segura qualquer roupa, né? Então não é porque eu tô aqui de smoking, que se eu colocasse uma roupa mais despojada, eu ia continuar segurando a roupa com bastante estilo. Nós vamos fazer um programa eu e você, que eu vou estar de smoking, nós vamos chamar um garçom, fazer um programa chique. Vamos. Pode ser? Pode ser, combinado. Chique, assim, com jazz. Combinado. Aquele pra gente ao high society. Alto nível. Altíssimo. Tirando essa coleção da Rafa, ela vai ser lançada quando? Ela vai ser lançada agora em setembro, dia 29. A gente vai fazer dessa vez, mano, é uma coisa que eu nunca fiz ainda na minha carreira. Vai ser um desfile. Com a chegada da pandemia, né, tudo mudou. Eu pensei, como é que esse ano eu vou apresentar os meus desfiles? Todos os meus desfiles presenciais eu tive que cancelar. E aí eu pensei, eu não posso deixar de apresentar o meu trabalho no ano de 2020, então eu preciso pensar fora da caixa. E aí foi onde eu tive a ideia de fazer um desfile virtual, e aí você vai explicar digital. Isso na volta, o desfile virtual do Yuri Pizzetti comigo num papo. Segunda entrevista aqui no Manos? Terceira. Terceira já? Você veio acompanhado também. A gente já volta, rapidinho.
Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV, Tubarão, canal 4, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá M960 para Orleans e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu um Manos Talk Show? Vai lá no YouTube, você vai curtir esta entrevista e várias outras, mais 2, com ele, o estilista Yuri Pizzetti, que está agora criando a sua coleção virtual. Isso mesmo, o desfile virtual, né? Foi onde eu pensei um pouco fora da caixa esse ano, como é que a gente vai apresentar para o público. Então, foi a ideia onde surgiu de fazer um desfile sem o público, exatamente, publicar só nas redes sociais. Então, vai ser um desfile com um número reduzido de modelos também para evitar aglomeração. Todas as modelos no desfile estarão seguindo todos os critérios de afastamento sugeridos, né, pela OMS. Então a gente vai fazer um desfile bem seguro, sem o público, para evitar qualquer tipo de problema. E aí a divulgação vai ser pelas redes sociais. Tudo online, tudo online. Tá. Como é que funciona, Yuri, o procedimento de criação de um desfile? Porque quem está de fora acha que é meio simples o negócio, né? Acha que é muito fácil, né? Mas é um inferno, cara. É um trabalho que a gente fica, um estilista, né? Ele fica numa coleção no mínimo 6 meses, porque tem toda a parte. Primeiro a inspiração, todo estilista precisa primeiro de uma inspiração, nesse caso foi a arte da artista plástica. E aí depois a gente começa todo o desenvolvimento. E a organização do evento, por si só, já é um outro desafio muito grande, né? Criar um evento e tudo mais. Então, esse evento online eu tive que pensar realmente muito diferente de tudo que eu já estava acostumado, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo uma experiência, né? Sempre fazendo, então já fica muito fácil, muito no automático fazer um desfile para mim hoje em dia. Mas os custos vêm do teu bolso, Yuri? Sim. Sempre tudo do bolso, ateliê. Tudo, exatamente, cara. Todo o investimento é feito pelo ateliê. A gente temos alguns parceiros, com certeza, mas o grande investimento, capital, vem do ateliê, porque é um desfile do ateliê, né? Então, a mulherada se briga para um desfile desse? Eu Como é que acho funciona? Que sim, tem fila de espera, o pessoal te pede, a mulherada te pede, Yuri, quero ir no próximo. Sim, me pedem. Geralmente os desfiles presenciais a gente faz sempre com convites, com um número X de convites, onde a pessoa pode estar adquirindo. Né? E aí eu escolho para as minhas clientes todas, sempre já estão sempre convidadas, porém tem um monte de gente que vem, quero ir no teu desfile, como é que eu faço? Me pede pelas redes sociais, me procura, mas eu sou bem legal, deixo todo mundo ir sempre. Yuri, do ponto de vista do negócio, né, o desfile é a sua exposição. Exatamente. É ali onde você expõe a marca Yuri Pizzetti. Exatamente. O desfile ele é o que move o ateliê, né? Onde a gente está mostrando sempre as novidades, mostrando para cliente qual é o tema do ano. Então, o desfile é a grande exposição para um estilista. Mas não é ali que você cria os looks que as tuas clientes vão usar. Exatamente. Né? Ali você cria conceito. Exatamente. Ou seja, isca, né? Exatamente. Ali o desfile em si, ele tem que ser um pouco mais conceitual. Que é para o quê? Para chamar atenção na passarela, chamar o brilho dos olhos de quem vê. Né? Então, e as roupas do dia a dia tem que ser mais comerciais, né? Então, uma cliente ou outra que são um pouco mais ousadas pedem alguma coisa um pouco mais conceitual, mas na grande maioria a gente segue uma linha completamente comercial. Mas, Yuri, eu já vi casos, e aí você com certeza estudou bem mais do que eu vi, de peças conceituais que algumas décadas depois viram de uso comum. Exatamente, cara. Porque a moda ela está sempre se reinventando, né? Uma coisa que hoje não está na moda, amanhã pode estar. Então a moda ela volta. Na verdade, a moda hoje em dia é quase que sempre uma releitura de tudo que já existiu, porque praticamente tudo já foi criado. Então os estilistas, o que eles vêm fazendo? Eles vêm criando novas coisas em cima do que já existe, né? Então são grandes releituras, podemos dizer assim. Uma coisa que eu noto é que as roupas começaram a ficar mais justas, né? Sim, mais alinhadas. Exatamente. Vai ser igual o celular? Vai diminuir, depois vai aumentar? Daqui a pouco vai voltar o terno do Didi? Olha, pode ser, tá? Não tá escape. Agora existe, inclusive para a moda masculina,
cada vez mais os ternos ajustados, as roupas consideradas slim, né? Então sempre alinhados ao corpo. Mas a tendência para o futuro, né, ela muda muito. Então a gente não pode dizer, vai saber, daqui a 10 anos pode ser que volte realmente as roupas mais folgadas, as roupas maiores. O que mais te surpreendeu ano passado na moda? Ano passado foi um ano um ano que funcionou muito bem para o ateliê estava maravilhoso. E me surpreendeu realmente foi a aceitação das pessoas, né? Então, da tua marca? Da minha marca, exatamente. Ano passado, para tu ter ideia, a gente fez 4 desfiles, né? Então isso é muito, eu tento fazer sempre no mínimo 2. Ano passado a gente fez o dobro, exatamente porque houve muito essa procura e essa aceitação da marca. Sabe uma coisa que eu sinto em você? Segurança. Né? Das primeiras entrevistas com você, né, o Yuri era um cara muito mais tímido mesmo quando falava dele e da moda dele. Eu vejo você muito mais seguro, muito mais centrado, muito mais objetivo. Isso né? mesmo. Eu acho que é a experiência, né? A experiência de estar todo dia trabalhando com isso. Todo mundo acha que a vida do estilista é muito glamour, mas não, a vida do estilista é muito trabalho duro, né? Então a gente fica lá no ateliê fazendo, quebrando a cabeça. É você que faz. fazer. Como é que funciona? Quando você cria uma peça? Isso, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Eu faço toda a parte da criação, os desenhos, né? E aí eu tenho a minha equipe, minhas funcionárias. Depois da criação feita, a gente faz o desenho, a ilustração, que é o que mostra para a cliente, que é onde a cliente ama. Depois aquele desenho bem conceitual. Bem conceitual, bem colorido, bem para chamar atenção. A partir disso, a gente cria um outro desenho, que é um desenho técnico, um desenho plano, que é para as costureiras poderem entender a questão da construção, da linha e tudo mais. A partir do desenho técnico, é criado a ficha técnica, onde a gente escreve tudo, coloca todos os detalhes, a linha, o botão, o aviamento, qual é o tipo da costura. Que é uma ficha técnica mesmo. Uma ficha técnica mesmo. E aí, a partir dessa ficha técnica, a modelista cria toda a modelagem. A modelagem é a construção da roupa, digamos assim, a engenharia, são os moldes. E a partir dessa modelagem a gente manda para as costureiras que vão cortar os moldes e costurar. Mas eu participo de todas as etapas, eu estou sempre cuidando de todas as etapas realmente. As costureiras às vezes não querem costurar a tua cabeça como estilista? Hoje em dia já não, hoje em dia a gente já se entende mais. Ele inventou isso aqui de novo? No começo, quando eu comecei, eu tinha mais problema com isso, porque realmente fazia uma coisa mais conceitual. E no papel tudo funciona, né, mano? Tudo é possível no papel. E aí na hora de costurar é que a gente tem que ver, opa, mas isso aqui talvez não vai funcionar, como é que eu vou entrar isso aqui na cabeça da cliente? Então, e é isso aí, a experiência que vai nos dando, né? Mostrando cada dia o que funciona, não. A roupa hoje, pra mim, ela tem que ser funcional e tem que ser confortável. Não existe essa história de, porque a roupa é bonita, é desconfortável. A primeira coisa é o conforto. Independente da roupa, pode ser super elegante, a mulher, ou a pessoa, qualquer pessoa, ela tem que se sentir confortável na roupa, senão não vale a pena. Já olhou para uma cliente depois da peça pronta e viu que não estava bem? A gente vê isso durante o processo. Já sabe que não vai ficar legal? No processo, exatamente. O que acontece? Por isso que a gente tem as provas. Uma roupa feita sob medida, ela passa por algumas provas, né? A cliente ela tem que da própria cliente. Da própria cliente, exatamente. Como as roupas são feitas sob medida, isso é mais difícil de acontecer, de não ficar bom no trabalho final, porque a gente tem um cuidado desde o começo com a roupa, né? Então, durante as provas a gente vai vendo, talvez isso aqui não vai funcionar. E aí eu mostro para a cliente, tá vendo o que isso acontece? Por isso e por isso, vamos trocar? Então, geralmente, quase 100% as clientes, elas me escutam e optam por fazer a troca. Quase 100%, tem umas teimosas. Uma ou outra que não, né? Então, por exemplo, vou contar um caso aqui, sem falar quem, mas eu tive uma cliente que queria ficar com um peito muito grande. Falei, ok, existem técnicas pra gente fazer isso, mas não pode exagerar. Mas ela queria, e aí eu tive que fazer um vestido com 4 bojos, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Mas é o pedido da cliente, então a gente fez, mas né? Ficou bom? Ficou bom, claro, ficou bom. Ficou um peito bem grande, como ela queria. Mas depois, quando ela tirar, é que é a surpresa, né? É que de novo, né? O homem que for ver, ele vai levar uma surpresa. E os desfiles de Miss? Você tá continuam. Tá metido ainda? Sim, tá lá metidão. A gente tá lá, a gente vai finalizar agora
a Fernanda, que foi a Miss Santa Catarina, ela prometeu, né? prometeu comer um x-salada comigo aqui quando ela ganhar o Miss Brasil, hein? Ela já foi, ela ficou no top 10, infelizmente ela não venceu, mas ela ficou classificada no top 10. Aqui, hein? Isso mesmo. E agora, dia 31 de outubro, a gente vai estar realizando o concurso também online. Esse ano o concurso não pode ter pessoas, então a gente vai fazer um concurso com as cidades reduzidas, apenas 10 cidades participantes, para evitar muita gente lá no dia, e só vai participar do evento realmente os candidatos e a produção, né? Quem está trabalhando nos bastidores do evento, mas completamente sem o público. O público vai poder assistir em casa ao vivo. Então faz o seguinte, convida a galera então para assistir o seu desfile, que vai ser dia 29 agora de setembro. Então deixei para vocês as nossas redes sociais, que é o @YuriPizzetti. Para quem quiser conferir o meu trabalho, a gente tem o @AtelierYuriPizzetti. E também, quem quiser conferir um pouco das nossas entrevistas lá no Inventando Moda, é o @InventandoModa89.1. O desfile vai estar disponível no meu canal Yuri Pizzetti no YouTube. E agora também a gente está com uma novidade, mano, que é o meu site. Eu tô com um site. Site bacana. Que é um site muito legal, é um site aplicativo. Então, quem quiser baixar no celular, ele funciona como um aplicativo. É o site do futuro. É yuripizzetti.xyz. Yuri, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, cheio de estilos ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.